Estamos voltando aqui, né, com as nossas videoaulas aí de como realizar programação web, né, através aí do JavaScript do Node.js, tá? Então na última aula a gente viu como é que a gente pode criar, né, um servidor web. E aí eu tenho certeza que vocês ficaram se perguntando, né? Mostrar aqui novamente o código, né? Poxa, legal, né? Eu estou enviando aqui Olá Mundo, mas como é que eu envio, por exemplo, o retorno de um HTML, por exemplo, tá? Então, pessoal, eu poderia utilizar aqui, ó, em vez do resposta.end, eu poderia fazer assim também, ó, resposta.write, tá? Ou seja, eu vou escrever aqui na minha resposta e eu vou, por exemplo, colocar aqui a tag, por exemplo, HTML, beleza? Então, comecei aqui com a tag HTML, né? Depois eu posso fazer aqui um resposta.write também abrindo a tag head, né? E aí eu posso continuar aqui, né? Vou fechar logo aqui a minha tag head. Vou colocar aqui algumas informações dentro da minha tag head, como por exemplo a tag title, né? E aí eu vou botar aqui minha primeira aplicação web, beleza? Minha primeira aplicação web, tá? Então fechei aqui, tem que fechar o title, né? Então title, né? Tenho aqui, fechei o head, eu posso fazer aqui também response.write abrindo aqui o body, né? Vou fechar o body, beleza? E vou colocar aqui dentro do body, eu vou colocar a tag h1, por exemplo, meu título, beleza? Tá? E aqui agora no meu resposta.end eu vou simplesmente finalizar a minha resposta sem mandar nenhuma informação, tá? Por quê? Porque a gente já mandou a resposta aqui através do write, tá? Então a gente mandou aqui toda a resposta, finalizamos aqui o body, mas não finalizamos o HTML, né? Então vamos colocar aqui também barra HTML, beleza? Então vamos colocar isso aqui para executar, ó. Vou voltar aqui no PowerShell, colocar de novo aqui o meu Node para rodar esse arquivo, index.js. Ele vai estar rodando aí na porta 3000. Quando eu acessar aqui o meu navegador e recarregar aqui essa página, ó, ele vai mostrar agora meu título e ele colocou aqui, ó, minha primeira aplicação, e ficou todo estranho aqui os encodes, né? Isso porque a gente não colocou o que no cabeçalho o meta char7 UTF-8, né? Então vamos colocar aqui para ver se isso vai dar certo, tá? Então resposta ponto write, eu vou colocar aqui o meu meta char7 igual a UTF-8, certo? Vou fechar aqui o meu meta. Beleza, acho que tá ok, tá? Então só tome cuidado aqui, né, que eu estou utilizando aspas simples aqui, né, e aqui aspas duplas, né. Se eu colocar aspas simples aqui, ó, eu vou quebrar a string aqui no JavaScript, porque ela começou aqui e terminou aqui, tá? Então cuidado aí. Então aqui aspas duplas, e aqui é outra fechando aqui as aspas simples, tá? Então, ó, se eu recarregar aqui minha página, ó, ele não mudou absolutamente nada, né? Continuei com um problema aqui de codificação. Isso porque o Node.js ainda está rodando na versão antiga do meu arquivo, né? Então toda vez que eu alterar o meu arquivo de JavaScript que executa o Node.js, é importante que eu reinicie o servidor, ou que eu mate ele com o comando Ctrl+C, com o atalho Ctrl+C, e coloque ele novamente para executar, tá? Então se eu vier aqui agora e recarregar a página, ó, agora já apareceu certinho aqui, né? Minha primeira aplicação web. Então, apesar de ser possível a gente devolver um arquivo HTML, né,
aqui na resposta, através do resposta.write, acho que já deu para perceber que não é muito conveniente, né? Porque imagine aí, eu tenho um arquivo HTML que tenha, sei lá, 1000 linhas de código HTML. Imagine eu ficar fazendo resposta.write, 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 né? Isso não é muito interessante a ponto de vista do programador, tá? Então, a gente vai ver agora como é que a gente pode escrever esse nosso código HTML, tá? Em um arquivo separado, em um arquivo, um arquivo externo ao nosso projeto, e como é que a gente faz para o Node.js ler esse arquivo e devolver esse arquivo como resposta para o meu usuário, tá? Para o meu, no caso aqui, o navegador, que foi o cliente HTTP que solicitou, por exemplo, um determinado arquivo, beleza? Então, para a gente fazer isso aqui, eu vou aqui no explorador aqui, ó, do Visual Code, e aqui a gente tem a estrutura de diretório, ó, que tem dentro de Node_HTTP, que é exatamente a pasta que a gente está acessando. Aqui eu tenho a opção de criar logo uma nova pasta por aqui, tá? Mas eu vou criar essa pasta pelo terminal, tá? Então vou matar aqui o processo do Node que está executando e vou digitar mkdir e vou colocar aqui, por exemplo, vou criar uma pasta chamada de pública, ou poderia ser também um nome staticus, tá? Dentro dessa pasta pública, a gente vai colocar todos os nossos arquivos que a gente quer servir para o nosso usuário. Por exemplo, o arquivo index.html, estilos.css ou aplicação.js, tá? Então vou criar aqui através do mkdir a pasta pública. Beleza, foi criada aqui a pasta pública, tá? E eu vou voltar aqui para o code, ó, tá? Ele vai mostrar aqui agora que a pasta pública já está aqui e dentro dela a gente não tem nenhum arquivo, tá? Então vou criar aqui um novo arquivo, né? Novo arquivo ou atalho Ctrl N e vou salvar também em arquivo, salvar, tá? Sendo que eu vou salvar esse arquivo dentro da pasta pública. Então entrei aqui dentro da pasta pública e vou salvar ele como index.html, tá? Lembrando que esse index.html é uma convenção aí, né, de nomes, tá? Então agora ele mostrou aqui, ó, tem um arquivo index.js e a pasta pública que estão dentro da pasta Node.htp. Dentro da pasta pública eu tenho o arquivo index.html, tá? Então vou fechar aqui o explorador de arquivo e vou escrever aqui esse meu código HTML, tá? Então eu tenho aqui um templatezinho já pronto aqui pelo Code, onde o idioma aqui eu vou só mudar para PTBR, tá? E o título eu vou utilizar o mesmo título que a gente colocou aqui, ó, né? Minha primeira aplicação web, tá? E esse nosso conteúdo aqui vai ter só um H1 com também aqui o valor de meu título, tá? Ou seja, a gente tem basicamente a mesma página, né? A gente tem aqui algumas outras informações de meta, mas isso aqui é template e vamos ignorar isso por enquanto, tá? Então, ó, agora a gente tem um arquivo index.html que está dentro da pasta pública que tem as mesmas informações que esse monte de resposta.write, tá? Então, para a gente poder executar esse mesmo arquivo, mas lendo do arquivo index.html, a gente vai ver agora como é que a gente pode fazer uma leitura de arquivo que estão no nosso sistema de arquivo no Node.js, tá? Então, para a gente poder fazer essa leitura de arquivo, a gente vai precisar de um outro módulo chamado de FS, tá? Ou de File System, né? Abreviação aí para File System. E a gente porta ele, né, através do comando require FS, tá? File System. Então, normalmente todas essas operações com arquivos, se eu quiser criar um arquivo, apagar um arquivo, ler um arquivo, a gente vai utilizar aqui o módulo FS do Node.js, tá? Esse módulo também é um módulo nativo do Node.js. Então, para a gente poder ler um arquivo aqui, eu posso fazer, ó, fs.read
file, tá? Sendo que eu tenho duas versões desse read file. Eu tenho uma versão que é síncrona e tem uma versão que é assíncrona, tá? Na aula de hoje a gente vai utilizar a versão síncrona para que a gente possa não perder muito tempo falando sobre funções assíncronas no Node.js, tá? Vamos fazer o que a gente quer pegar um arquivo e ler ele, tá? Então no nosso caso aqui, o arquivo que a gente quer ler é exatamente aqui, a gente vai passar aqui para a função readFileSync como parâmetro a pasta pública barra index.html. Esse é exatamente o arquivo que a gente quer acessar, tá? Quando essa função readFileSync terminar, ela vai devolver para a gente o conteúdo desse arquivo, tá? Então eu vou guardar o conteúdo do arquivo nessa variável aqui, tá? Que eu estou chamando de conteúdo, beleza? E aqui no meu resposta.end, o que eu vou mandar para o meu usuário de volta vai ser exatamente esse conteúdo. Tranquilo? Então, estou lendo o arquivo read através da função readFileSync do módulo fs do Node.js. O arquivo que eu estou lendo é esse arquivo aqui, tá? Então se lembre que o Node.js ele começa a fazer a leitura aqui, ó, a partir da minha pasta local, né? Então eu estou dentro da pasta node_http e ele vai ler a pasta pública e o arquivo index.html. Então se eu salvar esse meu arquivo aqui, arquivo, salvar ou atalho Ctrl S, né? E voltar aqui no meu terminal e colocar novamente o Node.js para executar, node_index.js, ele vai me informar que o servidor está rodando, né? Aqui na porta 3000. Então, se eu recarregar aqui agora a minha página, ó, aparentemente eu recebi a mesma informação, tá? Mas eu posso vir aqui agora no meu arquivo index.html e modificar ele, tá? Então, vou digitar aqui, por exemplo, um Lorem Limpson, para ele gerar aqui algum texto aleatório para a gente. Então, vou gerar um outro parágrafo. Beleza? Então, ele gerou aí uns textos aleatórios para a gente. Se eu vim aqui e recarregar minha página, ó, eu tenho aqui o conteúdo dela, né, mostrado conforme a gente alterou, tá? Percebo que como eu alterei apenas o meu arquivo HTML e não o arquivo index.js, que é que está executando no Node.js, eu não precisei reiniciar o servidor, tá? Por quê? Porque o código do meu servidor, ó, é esse aqui, eu não mudei, tá? E o que é que ele faz? Olha, toda vez que chegar uma requisição no servidor web, tu vai ler o arquivo index.html. Então, se esse arquivo for modificado, como ele vai ler a cada requisição, né, ele vai mostrar o conteúdo atualizado desse arquivo. Beleza? Então, a gente criou aqui um servidorzinho web que agora devolve um arquivo HTML para a gente, tá? Mas ele continua mais ou menos com os mesmos problemas do nosso servidor antigo, né? Porque, ó, não importa a página que eu estou acessando aqui, a URL, ele sempre vai me devolver o mesmo arquivo, né? Acho que isso não é muito interessante e a gente vai ver na próxima videoaula como é que a gente pode servir, por exemplo, vários arquivos ou como a gente pode criar um servidor estático, tá? Um servidor estático que serve vários arquivozinhos para a gente, beleza? Então por hoje é só, espero vocês na próxima videoaula, tá? Valeu!